Bom, tudo bem, Alexandre? Queria te agradecer mais uma vez aí pelo seu tempo aqui para trazer informações para os cariocas, né, Aham. sobre as questões ambientais. Para quem ainda não conhece o Alexandre está voltando agora de Marrakech, participou, né, da COP 22 em Marrakech. E aí eu queria aproveitar, né, a oportunidade de ter um companheiro nosso, inclusive companheiro de partido, né, filiado ao PSOL, né, que participou da COP para conversar um pouquinho sobre essas questões ambientais. Aí eu queria primeiro, Alexandre, que você se apresentasse, né, para o pessoal. Então, eu na verdade, assim, sou filiado ao PSOL, mas a minha militância climática, né, ela tanto existe independente da filiação partidária, como precede, na realidade. Sim. Até a Porque existência do partido, já antes, né? isso é anterior à existência do partido. Eu sou professor da Universidade Estadual do Ceará, professor titular, sou colaborador do painel brasileiro de mudanças climáticas, sou físico de formação com doutorado em ciências atmosféricas, né, concluído em 2000, então você vê que né, são 16 anos aí, né, de militância acadêmica na área e pesquisa em mudanças climáticas. E aí, obviamente, não tem como, ao meu ver, quem junta as duas coisas, né? A consciência política da crise de sistema com a profunda gravidade que a gente percebe, né, nos parâmetros ambientais, da crise ecológica global, particularmente nas mudanças climáticas, não tem como ficar parado. Né? Então, eu também me coloco na condição não apenas de cientista do clima, mas de ativista do clima também, né? De combatente aí contra as mudanças climáticas e os seus impactos. Beleza, Alexandre. Antes da gente chegar em Marrakech, né, e falar das questões mais atuais, eu queria aproveitar a oportunidade de estar falando contigo para tentar dialogar com as pessoas que entendem muito pouco do assunto. Né? Eu mesmo estou Ok. tentando entender cada vez mais, né, mas existe uma grande questão ainda, né, eu acho, para debater com a população, que é sobre o tamanho do problema. Né? Como é que você analisa, né, de uma maneira mais geral, a questão ambiental hoje, né, no mundo? Qual o tamanho do problema que a gente está enfrentando? A gente não vai encontrar adjetivo. Né? Você pode dizer imenso, gigante, extremo, nada disso descreve. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que o colapso ecológico global e com a sua ponta de lança, que é a crise climática, isso constitui o maior desafio já posto para a civilização humana em todos os tempos. Tá? Porque nós estamos falando, efetivamente, de um risco de desestabilização e de inviabilização das condições materiais de sustento à vida no planeta como a conhecemos. Né? A, a nossa adaptação enquanto espécie e a de várias outras se deu, né, numa faixa, uma determinada faixa climática, né, de temperaturas, em torno de determinados padrões de precipitação, né, chuvas e neve que alimentam rios, geleiras e propiciaram, né, o estabelecimento de determinadas formas de vida vegetal e animal, e dentro desse contexto que a gente se sustenta enquanto espécie. Aliás, né, nossa espécie tem 200 mil anos, ela basicamente né, viveu o, a primeira, né, uma era glacial, um interglacial, outra era glacial e só veio florescer enquanto civilização depois dos últimos 10 mil anos de clima muito estável, o Holoceno. Então, essa é uma coisa que a gente precisa entender. Né? Nós só conseguimos criar uma civilização a partir do momento em que os assentamentos humanos perceberam que havia padrões climáticos que se repetiam, né? E isso só se deu num período de particular estabilidade chamado Holoceno, né? Em que as concentrações, por exemplo, de CO2 permaneceram praticamente constantes em 280 partes por milhão durante 10, 11 mil anos, né? E em que as mudanças de temperatura foram muito sutis. Né? Nesse sentido, quando a gente fala, né, de mudança climática, eu acho que a melhor
analogia para que as pessoas entendam é com um organismo febril, né? Hoje nós estamos 1,2 graus Celsius acima das temperaturas pré-industriais. E isso já é suficiente para trazer secas recorde, tufões e furacões recorde em escala nunca vista. É suficiente para trazer ondas de calor mortíferas, né? A gente teve 3.900 pessoas em Índia e Paquistão ano passado morrendo de calor, né? 1,2 graus já é suficiente para isso. É como você está com aquele estado febril, né? Ou de febre baixa, 37,8 graus, né? Chegando nos 38. Já é incômodo, já é ruim, já causa, né, mal-estar, problema, já obviamente vem com coriza, alguma dor no corpo, etc. Não queira imaginar como é esse planeta com 2 graus de febre, 3 graus de febre, 4 graus de febre. Não queira imaginar o que é um sistema climático convulsionando, em última instância, né? A gente fala aí efetivamente de risco à permanência das geleiras, né? E aí veja, derreter o gelo da Groenlândia implica em o mar subir 6 metros. Derreter o gelo da Antártica implica em o mar subir 64 metros. E eu quero dizer para vocês, assim, né, de maneira muito clara e direta, acho que os cientistas não têm mais por que ficar dourando pílula ou falando, né, meias palavras, meias verdades, né? Toda a vida, na história relativamente recente, na história geológica da Terra, em que as concentrações de CO2 excederam algo como 400 a 450 partes por milhão, não há calota permanente no hemisfério norte, né? E nós hoje estamos com 404 partes por milhão, né? Nós vamos Então, eu estava te perguntando, né, sobre. Eu ia te perguntar sobre a questão da escala de tempo, né, nessa história aí, porque a gente ouve muito falar, né, de tentar evitar o aquecimento em 2 graus até 2100, né? Uhum. Hoje a gente já vê que está em 1,2 graus, não foi isso? No ano passado. Como é que você imagina Perfeito. essa questão da escala de tempo em relação ao degelo também, né, dos polos? Então, do ponto de vista da escala de tempo, ondas de calor já é algo presente, atual, né? Foi publicado recentemente um artigo na Nature Climate Change, um dos jornais mais conceituados da área, que fez uma grande análise aí de dados estatísticos, juntou modelagem e dados do clima do passado, e a conclusão é espantosa, é que hoje 3/4 das ondas de calor são atribuídas ao aquecimento global antrópico, né? Então, na verdade, a gente poderia muito bem exigir que 75% das indenizações por mortes em ondas de calor fossem debitadas da conta corrente dos executivos das petroquímicas, por exemplo, né? Hoje, 40% das grandes enchentes também são atribuídas ao aquecimento global. E supertempestades como tufões, nós temos hoje, e furacões, nós temos hoje uma situação inédita. A nossa escala, né, para quem está acompanhando pode pesquisar isso, é uma escala usada pelos cientistas, né, que mede a intensidade de furacões e que é uma escala qualitativa, mas a qual é atribuída números de 1 a 5, né, do mais fraco ao mais intenso. Acontece que o Haiyan, que varreu as Filipinas, matou mais de 6 mil pessoas em 2013, e o Patrícia, que felizmente perdeu força antes de chegar no México, né, estava com vento de 325 km por hora no oceano, o Haiyan e o Patrícia já poderiam ser classificados como tempestades de categoria 6. Porque não tem na escala, eles saíram da escala. Tá? No que diz respeito a secas, né, secas intensas, também já é algo que nós estamos acompanhando. As maiores incertezas, talvez, em termos de quão rápido é o processo, diz respeito justamente à desestabilização das calotas polares, né? Hoje, nós temos uma perda de gelo dos mantos da Groenlândia e da Antártica combinados de 399 bilhões de toneladas por ano, né?
No que diz respeito ao gelo marinho, né, aquele que flutua sobre os oceanos, o gelo do Ártico perdeu 80% do seu volume de verão e está, nesse exato momento, no menor valor jamais observado em período de outono. O gelo da Antártica mostrava uma outra tendência, né, era uma tendência à expansão, e vejam só a contradição, né? Isso tinha a ver com o aquecimento global, porque o aquecimento global torna a atmosfera da Antártica mais úmida e aumenta a produção de neve. E a neve, ao se depositar no oceano, estabiliza a camada superior, bloqueando os fluxos de calor que vêm de baixo. Então, na verdade, aquela expansão do gelo da Antártica que se observou na década passada, no início dessa década, se deveu a esse fator. A gente sabia, no entanto, que em algum momento isso iria mudar. O mais impressionante é que isso mudou praticamente de uma hora para outra. Nesse momento também, em 2016, a Antártica está com o mínimo valor de gelo marinho para esse período do ano. Então, você combina os dois recordes, nós chegamos a figuras muito estranhas, né? Inclusive, na minha página, né, o que você faria se soubesse o que eu sei, tem tanto um blog como uma página no Facebook, tem uns gráficos que mostram isso aí, né? É possível que a gente esteja diante daquilo que os cientistas chamam de ponto de inflexão, né? Ou seja, que você mude, dê um salto qualitativo no estado do sistema. Bom, mas como eu disse, é muito incerto. A gente não sabe se uma grande aceleração do degelo, né, da perda, da desestabilização dessas calotas, se daria numa escala de décadas ou de poucos séculos, mas né, as estimativas giram por aí, né? De qualquer modo, todos os estudos que saíram nos últimos 3 anos, em particular, eles apontam para uma tendência a um degelo muito maior e muito mais rápido do que nós achávamos anteriormente e que, por exemplo, chegamos a publicar, né, na nossa comunidade até o 5º relatório do IPCC, cuja parte da física das mudanças climáticas saiu em 2013. Né? Nos últimos 3 anos foi feito muito esforço da comunidade para tentar diminuir as incertezas e os resultados não são nada animadores. Por exemplo, né, artigo publicado na Science mostra que com o mundo entre 1,5 graus e 2 graus mais quente, vejam, justamente os dois limites de Paris, tá? A elevação do nível do mar que ocorreu no passado, né? O episódio mais recente de um aquecimento dessa magnitude foi há 400 mil anos. E nesse período os mares estavam de 6 a 13 metros mais elevados. Né? Eu quero novamente insistir nessa questão porque a combinação desse processo todo, né, secas extremas que inviabilizam o acesso de amplas parcelas da população à água, né, promovem quebra de safra agrícola, eventos extremos, né, que podem arrasar cidades, como, né, o caso do Haiyan, as Filipinas, foi terrível, porque além dos 6 mil mortos, nós tivemos nada menos do que 2 milhões de atingidos. E uma capital de província, Tacloban, teve a sua infraestrutura completamente dizimada. Então não havia energia, não havia comunicação, não havia água potável, nada. O caos completo. Né? Era, como bem relatou o Ieb Sanho, né, que foi chefe da delegação filipina na COP19, naquele ano, o irmão dele foi atuar como voluntário na tragédia. Ele disse que chegou um momento que a única coisa que ele conseguia fazer era contar cadáveres. Né? Então, veja que isso tudo, e aí você soma uma elevação do nível do mar tão elevada, tão grande, tão significativa, então 13 metros você desaloja 100 milhões de pessoas só de Bangladesh, que é um país praticamente todo a 10 metros do nível do mar, e que tem 154 milhões de pessoas morando lá. Então você junta todos esses extremos, o que é que você tem? Refugiados climáticos, né? Migração em massa, uma pressão enorme sobre as fronteiras nacionais, né? E aí, veja, o tecido social, esse na verdade é o ponto, o tecido social civilizatório, ele entra em risco de colapso, né, em escala global numa situação como essa. E aí, veja, as classes dominantes têm o seu plano, como bem diz a Soraya que está do meu lado, com a Soraya Tupinambá, também militante de socialista do pessoal,
A burguesia, na verdade, talvez seja o plano A dela, né? Eu acredito até que já seja. Porque nesse Titanic global que virou a crise climática, a maioria está presa no porão e a elite continua no camarote, no convés, ouvindo a orquestra, né? Eu fiz um levantamento, eu chequei, cruzei duas informações, uma delas, dados recém-publicados pela German Watch, sobre quais países são mais atingidos pelas mudanças climáticas, e aí a lista, né, era Honduras, Mianmar, Vietnã, Filipinas, Tailândia, Haiti, Sim. e aí eu cruzei isso com a etnia. Nenhum desses países tem maioria branca. O Aham. país que tem mais branco da lista é a Guatemala, que tem um terço de brancos. Eu vi essa sua postagem, eu compartilhei, inclusive eu ia estava aqui no meu roteiro de perguntas para você fazer essa questão, né? Porque isso entra, a gente entra no debate também do racismo ambiental, né? A Totalmente. gente percebe, né, que na verdade é evidente, né, que um colapso total, né, atinge todos, né? Mas a gente não está falando necessariamente de um colapso total, mas de uma inviabilização da vida como nós conhecemos hoje, né, da organização da humanidade como nós conhecemos hoje, mas que ela pode continuar, né, com, vamos dizer assim, no espaço restrito do planeta, né, no pior dos cenários, né, mas Uhum. ainda existiria a possibilidade de acomodação desses sobreviventes, né, e do jeito que se faz, né, as disputas no nosso planeta, a gente consegue imaginar, né, que os sobreviventes vão estar numa esfera ali de poder, né, que não é a da maioria da população mundial. Alexandre, deixa eu trazer um pouco as minhas preocupações de curioso, muito ignorante ainda sobre a questão. Eu fico tentando olhar os vários cenários que os ambientalistas, que os governos apresentam, e fico tentando imaginar as margens assim do limite do otimismo e o limite do pessimismo, né? O limite do pessimismo eu já vi que há setores que acham que não é possível nem tentar mais impedir, né, o colapso das condições ambientais, etc. Né, no limite do otimismo, né, que não é otimismo, não é uma boa palavra, né, mas num cenário menos catastrófico, você tem aí algumas centenas de milhões de desalojados pelo clima nas próximas décadas. Né? Recentemente eu estava vendo o filme do Leonardo DiCaprio, né? Você chegou a ver já? Sim, E eu fiquei sim. impressionado com o Obama, né, colocando em dúvida a sobrevivência da ordem mundial. Né, e pelo que eu entendi, ele estava colocando em dúvida a sobrevivência da ordem mundial, pensando no cenário menos catastrófico mesmo, só em função desse aumento da necessidade de migração planetário. Né? Hoje, se eu não me engano, a ONU calcula em 65 milhões de refugiados, né? E a gente está vendo Uhum. aí o passo de ganso, né, ressurgindo em vários lugares do mundo, né, com a extrema-direita, inclusive se alimentando dessa questão da migração para ressurgir com força em vários países, inclusive, né, vimos aí a eleição do novo imperador do mundo, né, com, a partir desse discurso de ódio, né, e tal. Então, assim, o mundo, né, saindo de 60 milhões de refugiados para 200, 250, 300 milhões de refugiados, já é sim um cenário absolutamente preocupante. Né? Tudo bem que eu não estou preocupado, como o Obama, com a sobrevivência da ordem mundial, até porque eu acho que é essa ordem mundial que vem produzindo, né, esse cataclisma Correto. ambiental. Né? Mas preocupado com a sobrevivência da humanidade, né? Que a gente consiga enfrentar essa questão e que a maioria sobreviva, né? E não as elites do mundo apenas. Né? Eu queria, para a gente adiantar um pouco a conversa, né? Que sabe que na internet, quando fica muito longo, cai a audiência. Só Né? já desliga, né? Eu queria que você falasse um pouco do seu balanço, né, agora lá da COP em Marrakech, né? Claro que o Uhum. balanço em relação não só ao que foi produzido, né, mas a diferença entre onde nós estamos e onde você gostaria que nós estivéssemos, né?
nesse debate ambiental aí. Nossa, a diferença Desculpa. é imensa, né? Porque, na verdade, a gente precisava hoje estar completamente livre dos combustíveis fósseis e ter eliminado o desmatamento como um todo, né? E já ter passado para coisas do tipo mudar, inclusive, a prática alimentícia, né? Para reduzir as emissões aí da agropecuária, como a fermentação entérica, né? Que produz metano por parte do gado bovino e outros ruminantes. Mas, enfim, a balanço da COP22, eu não posso dizer que é um balanço frustrante, porque eu não tinha muitas expectativas. Na verdade, eu tenho pouquíssimas expectativas com esse palco negocial, né? Ou seja, de soluções da crise climática via COPs, né? Via entendimentos na esfera dos governos dos estados nacionais, a grande maioria deles ou vendido, vinculado, serviçal de corporações petroquímicas, carvoeiras, mineradoras, né, do agronegócio, ou alguns que não são, ficam de joelhos. Né? Então, eu não vejo saída fora da mobilização popular em primeiro lugar. Algumas, do andar de cima, o que, é que a gente pode falar da COP? Ela foi muito atingida pelo efeito Trump. Né? Tanto, de um lado, um certo desânimo de algumas equipes de negociação de alguns países com mais boa vontade, né? Sentiram o baque, né? O próprio stand lá do pessoal dos Estados Unidos, eu visitei metade do stand, quem na verdade tinha organizado eram as instituições científicas, né? A parte boa, né? NASA, NOAA, e, nossa, os colegas cientistas todos, né? Deprimidos com o resultado. Mas, enfim, né? Trump nomeia um negacionista climático para frente da Agência de Proteção Ambiental, coloca um indivíduo ligado aos irmãos Koch, que são, né, magnatas do petróleo, à frente do Departamento de Energia e, né, não parece, eu achava que ele iria ser só bravata todo o discurso dele anti-imigração. Parece que não vai ser, né? Mesmo que ele não cumpra, né, toda a pleia de ameaças que ele colocou, parece que ele está a fim de realmente algumas medidas sérias nesse aspecto. Então, Trump, de um lado, um grande problema, aí veja só, isso abriu vácuo até para a China protagonizar algumas iniciativas positivas. Você vê, né? Se a gente está nas mãos da China, nós estamos realmente em maus lençóis. Né? Outros países aproveitando a deixa do Trump para bancar o oportunismo, né? Do tipo, mas já que os Estados Unidos não vão se esforçar, a gente também não vai. Né? Que era um dos meus temores, né? É que tivesse um certo efeito dominó. Existem movimentações contrárias, no entanto. 40 países em desenvolvimento fecharam um compromisso de transição para uma matriz 100% renovável. Lastimável que o Brasil não esteja envolvido nesse esforço. Aliás, o Brasil passou vergonha. Né? Não obstante o Zequinha Sarney, né? O seu sobrenome esquisito, né? Mas ele fazer uma boa figura lá, né? Ele conhece as causas, ele tem uma certa tradição de sensibilidade, né? Mas ele é aquela peça decorativa, né, dentro do governo golpista. Né? Foi até interessante porque o Temer fez questão de mandar o Blairo Maggi para mostrar a real face do governo, né, Temer perante o mundo. E Blairo Maggi foi um dos pontos baixos mesmo da COP22. Ele, só para você ter uma ideia, uma única participação dele, ele disse que as metas do Brasil na COP21, em Paris, eram apenas intenção, que não tinha dinheiro para implementar e que os produtores, né, as aspinhas aí, ou seja, os ruralistas, os latifundiários, iam precisar de recurso para não desmatar mais ou coisa que o valha. Olha só o que ele está querendo, na verdade. Mais dinheiro. É uma pauta totalmente corporativa. É uma pauta do próprio movimento ruralista, do agronegócio. Né? Segundo, ele fez a comparação, é tão vergonhoso isso, né? Em pleno século XXI, um ministro de Estado dizer isso. Ele fez a comparação da reserva legal da Amazônia, né? Você
se tem uma grande propriedade, 80% tem que permanecer preservada. O certo. que deveria ser uma obviedade, afinal de contas, você preserva, né, biodiversidade, solo, água, inclusive para produzir nos outros 20%. Uhum. Porque se você detona tudo, você Sim, vai detonar a agricultura e os recursos hídricos desse país todo. sim. Né? Então a reserva legal ela é uma necessidade vital. Ele comparou isso com um hotel, isso é a frase dele. É como se fosse um hotel com 100 quartos que você só pode ocupar 20. Na verdade, a comparação é muito infeliz, porque é como se ele reclamasse que a cama só ocupasse 20% do quarto. Né? Uhum. Veja, 80% do quarto é área de circulação, é área para você, é o banheiro, é área para você colocar suas roupas, para você sentar e escrever alguma coisa. Um quarto de hotel, 80% da área dele é destinada para outras coisas. Só a cama, né, é que ocupa ali os 20%. Então, inclusive, a comparação é infeliz. Mas nada é pior do que o que ele disse no final. Ele foi questionado sobre as mortes de ambientalistas. Né? Existe um relatório que mostra que 185 ambientalistas foram assassinados no ano passado globalmente, é da Global Witness, e o Brasil lidera o ranking, tristemente. Né? Os maiores conflitos são mineração, agronegócio, né? E madeireiras. E aí, veja, Blairo Maggi, né, quando foi questionado pelos 50 assassinatos no Brasil, ele respondeu, só 50? É que os ambientalistas têm problema de relacionamento. Sim, pois é. Ele começou com isso. Só 50, porque ontem eu ouvi que era 200. Pois é. Ele ouviu o Galo cantar e não sabia onde. Na verdade, o relatório, ele ouviu o relatório que eram quase 200 ambientalistas no mundo todo, né? Achou que era o Brasil, ele disse que estava feliz porque morreram menos 150 ambientalistas. Né? E que, em muitos casos, né, essa estatística era inflada por nós, porque você olhava lá, chegava perto, não era um conflito por terra, ou por hidrelétrica, ou por agronegócio, ou por mineração, eram problemas de relacionamento. Né? Quer dizer, ok, eu quero dizer para o ministro escroto da Agricultura que nós temos um problema de relacionamento de princípio com o sistema que ele representa, com o governo que ele representa. Né? Então, no final das contas, o que é que aconteceu? A COP, ela por aí, ela avançou muito pouco, ou na verdade, né, quase nada em relação a Paris, muito incremental, como eu, na verdade, esperava. A minha aposta em ir era, na verdade, de conhecer, como de fato eu tive a oportunidade, né, de fazer alguns contatos com o outro lado. Né? O movimento dos povos tradicionais, dos povos indígenas, né, são efetivamente, né, os mais bravos, os mais valentes. Tem agora protesto acontecendo há vários dias lá em Dakota, né, contra a construção do oleoduto. Os indígenas colocam efetivamente os corpos à frente, né, e, bom, são eles que falam abertamente de mudar o sistema, de revolucionar isso que está aí, né? Esse de um lado. Do outro, uma articulação interessante, que aí, para mim, foi a primeira vez que eu vi uma mesa com aquela qualidade falar do debate como nos termos colocados. A mesa era, não há emprego num planeta destruído. Não há emprego num planeta morto. Né? No jobs on a dead planet. E essa mesa contou com representação de movimentos de trabalhadores, movimento sindical, né, disposto a fazer um amplo debate sobre a transição, né, necessária. Ou seja, nós precisamos sim dialogar já com os mineiros, com os petroleiros, no sentido de que os trabalhos que eles ocupam, os postos de trabalho que eles ocupam hoje, têm que desaparecer. A gente não tem mais, sabe, como fazer mediação em torno disso. O que é que a gente precisa? Uma transição justa. Não são eles que têm que pagar pela crise climática. Nós precisamos, por exemplo, que a Petrobras ela tem um plano rápido, acelerado, de transição para uma empresa de energia limpa, que garanta os postos de trabalho do conjunto, né, dos que hoje são petroleiros, treine todo mundo de novo para trabalhar com novas formas de energia, para solarizar esse país, colocar energia no teto das casas das pessoas, inclusive para baratear a conta de luz delas, economizar água e não emitir CO2. Então, esse debate, né, era muito incisivo nesse sentido, de que nós não podemos Desculpe, só uma questão. separar. Hã? Só uma questão. Quer Pois dizer, não, querido. é um erro absolutamente estratégico você colocar, né, no centro das perspectivas de futuro do país
à exploração do pré-sal. Não é mesmo esse debate se o pré-sal vai ser explorado pelas grandes irmãs ou se vai ser explorado pela Petrobras é totalmente limitado diante da necessidade de deixar o pré-sal onde está. Né? O que a gente Sem dúvida. precisa, o nosso planejamento estratégico tinha que ser no sentido da Petrobras liderar, vamos dizer assim, a transformação da matriz energética, esse seria o termo, né? do país. Desculpa Isso. aí. Porque essa conta também está feita, meu camarada Renato. Nós não podemos passar dos 450 partes por milhão, né? Nós estamos em 404. Como eu te falei, 450 é o limite do limite do limite. Para chegar nos 450, basta que a gente queime 10% das reservas fósseis. Então, 90% do petróleo, carvão e gás tem de ficar onde está, no chão. Então, quer dizer, isso implica o petróleo do pré-sal, as areias bituminosas de Alberta, o topo de montanha da China que tem carvão dentro e está sendo explodido para extrair, o gás de fracking, né, o gás de xisto, que está sendo extraído da forma mais violenta e poluente através do fraturamento hidráulico. Isso tudo tem de permanecer intacto. E aí perceba o seguinte, né? Essa panaceia em torno do pré-sal, essa visão de fóssil, de dinossauro, que a esquerda brasileira repete, né? Essa prostração em relação ao petróleo é ridícula. Né? Não, na verdade, esquerda é aquela que defende dinheiro para a educação, mas vindo de onde? Tem que auditar a dívida, tem que instituir imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre herança, imposto sobre lucro, que é uma vergonha esse país não ter. Tem que instituir imposto sobre carbono, taxar o carbono. E você poderia taxar o carbono e parte desse recurso ir para a educação. Né? Então, ao invés de você tirar carbono do subsolo, jogá-lo para a atmosfera e ferrar com o futuro das crianças e jovens, acenando com a educação, não, meu amigo, nós vamos garantir a educação e garantir futuro, garantir clima, garantir água, garantir comida. Né? Então, esse debate, para mim, ele assim, já precisaria ter sido superado. Né? O PSOL, o conjunto da esquerda combativa, precisava sair desse buraco fóssil. Né? Carvão, petróleo, gás, carvão é para ficar no chão, como diz a nossa palavra de ordem. Pois é, a gente não pode ficar com a posição de dinossauro, né? Defendendo, pois é. Né? Pegar os restos dos dinossauros e terminar com a nossa vida atualmente. Alexandre, eu queria te agradecer muito, né? Eu acho que a perspectiva é que a gente precisa, vamos dizer assim, de um despertar dos povos para a questão ambiental, né, para que a população do planeta, através da sua organização, da sua luta, consiga impor aos governos e às empresas a solução, né? Porque me parece que dos estados nacionais e das empresas não vão vir as soluções. Né? Eles estão, na verdade, fazendo conta de como lucrar, né, com toda essa tragédia ambiental. Isso, eles são abutres, eles são capazes de lucrar até com a desgraça, né? Com crédito de carbono, né? Especulação, né? Os tais mecanismos de RED e outros mecanismos de ganhar dinheiro e, no limite, coisas bem piores, como os projetos de CCS, né? Captura e armazenamento de carbono, ou a calamidade total que é a geoengenharia, né? A gente não vai ter oportunidade, talvez, de aprofundar aqui, mas eu recomendo que quem estiver interessado em saber do que é que se trata a geoengenharia, dá uma checada no meu blog, lá no que você faria se soubesse o que eu sei. Né? Para mim, não tenho dúvidas, a saída é efetivamente derrotar esse sistema. Aliás, esse sistema ele já está derrotado de antemão. A grande questão é, nós vamos resolver a parada com o capitalismo por bem ou por mal. Por bem, a gente revoluciona essa sociedade, muda tudo de cima a baixo, estabelece algo ambientalmente sustentável, baseado em energia limpa, respeitando os fluxos naturais e distribuindo a riqueza de forma equitativa, justa, dentro da suficiência, né? E não de uma abundância abstrata e vazia, mas isso implica o quê? Que a gente revoluciona esse sistema. Do outro lado, o sistema também vai ser derrotado por Gaia, né? Porque Gaia pode virar Medeia, né? E se vingar, basta um sacolejado que se livra das pulgas. E nós estamos liberando, com as provocações que o antropoceno trouxe para o clima, para os oceanos, para a biodiversidade, para a camada de ozônio, para a própria composição química, né, dos solos e dos rios, etc.
os impactos que o antropoceno está trazendo estão liberando as forças que podem retornar, né, em retorno, em reação, destruir esse mesmo sistema. Então, a grande questão, na verdade, é o capitalismo está condenado. A questão é, nós vamos condenar a humanidade junto com ele ou não? Né? Então, eu quero uma saída, eu quero um desmonte organizado desse aparelho produtivo, eu quero uma saída justa, uma saída para a grande maioria da humanidade e das demais formas de vida. É isso que está em jogo e, ao meu ver, né, não tem mais meio termo. É ecossocialismo ou barbárie ou mesmo extinção, né? Sim. Atualizando Marx, né? Ecossocialismo ou extinção. É, por aí. Obrigado, Alexandre. Queria te agradecer. E, bom, eu vou cortar por aqui. Tá. Tá bom? Querido, quero só agradecer a você e parabenizar aí pelo grande mandato, pela reeleição. Obrigado. Tamo junto, pode contar conosco aqui para dar uma força ao seu belo trabalho, à continuidade do seu belo trabalho na Câmara Municipal. Obrigado, Alexandre. A gente quer fazer um mandato cada vez mais ecossocialista, né? Porque a nossa militância, a de todos nós, tem que ser cada vez mais ecossocialista. Obrigadão aí pelo seu tempo. Forte abraço.